Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos para o nosso devocional litúrgico. Hoje celebramos a memória de São Barnabé. E o evangelho da meditação de hoje está em Mateus capítulo 10, versículos 7 a 13. Por favor, faça a leitura do texto bíblico antes de prosseguir com a meditação. Imagine um jovem missionário que decide dedicar sua vida a servir em uma comunidade rural bem afastada. Ele leva apenas o necessário para sobreviver e confia que Deus proverá para suas necessidades. Com amor e compaixão, ele prega o Evangelho, cuida dos enfermos e traz esperança para aquela comunidade. Sua simplicidade e dedicação tocam profundamente a vida das pessoas, mostrando o poder de viver pela fé e confiando na providência de Deus. Essa história nos ajuda a visualizar a missão que Jesus deu a seus discípulos e que continua relevante para nós ainda hoje. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 13, Jesus envia seus discípulos em uma missão muito clara: anunciar que o reino dos céus está próximo. Ele os instrui a curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios, lembrando-os de que receberam de graça e, por isso, devem dar de graça. Essa missão é caracterizada pela simplicidade e pela confiança na providência de Deus, sem se preocupar com posses materiais. São Barnabé, cujo nome significa Filho da Consolação ou Filho da Exortação, foi um dos primeiros convertidos ao cristianismo e um importante colaborador de São Paulo. Barnabé era conhecido por sua generosidade e encorajamento. Em Atos capítulo 4, versículos 36 e 37, lemos que Barnabé vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos para ser usado na comunidade. Este ato de desprendimento e confiança em Deus é um exemplo prático do que Jesus ensinou aos seus discípulos no Evangelho de Mateus que acabamos de meditar. Barnabé foi um missionário dedicado. Em Atos capítulo 11, versículos 22 a 24, vemos que ele foi enviado a Antioquia para encorajar os novos convertidos e, cheio do Espírito Santo e de fé, ajudou a aumentar grandemente o número dos crentes. Sua vida de serviço e fé é um modelo inspirador para todos nós. Da liturgia de hoje e da memória de São Barnabé, podemos tirar 4 lições para a nossa vida. Primeira lição: anuncie o reino de Deus. Assim como os discípulos foram enviados para pregar a proximidade do reino dos céus, nós também somos chamados a compartilhar a mensagem do Evangelho com aqueles ao nosso redor. Devemos estar prontos para falar do amor e da salvação em Cristo, trazendo esperança e cura para as pessoas. Segunda lição: confie na providência de Deus. Jesus instruiu seus discípulos a não levarem suprimentos extras, confiando que Deus proveria para todas as suas necessidades. Em nossa vida, devemos aprender a confiar mais em Deus e menos em nossas próprias posses ou recursos. Isso nos desafia a viver com simplicidade e fé, sabendo que Deus cuida de cada um de nós. Terceira lição: viva com generosidade. O exemplo de São Barnabé nos ensina a importância da generosidade. Ele não apenas deu de seus bens materiais, mas também se dedicou a encorajar e apoiar outros crentes. Devemos ser generosos com nosso tempo, recursos e amor, ajudando a construir a comunidade de fé. Quarta lição: seja um canal de paz. Jesus disse aos discípulos para oferecerem sua paz às casas que os acolhessem. Em um mundo frequentemente marcado por conflitos e divisões, somos chamados a ser pacificadores, trazendo a paz de Cristo para os lugares onde vivemos e trabalhamos. Neste devocional, refletimos sobre a missão que Jesus deu a seus discípulos em Mateus capítulo 10, versículos 7 a 13, e como essa missão continua relevante para nós ainda hoje. Inspirados pela vida de São Barnabé,
Somos chamados a anunciar o reino de Deus com muita confiança na providência divina, generosidade e com espírito de paz. Que possamos seguir esses princípios em nossa vida diária, vivendo de maneira que reflita o amor de Deus e a graça de Deus para o nosso redor. Deus abençoe você poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus e até a próxima.